Olá! Este artigo apresenta parte de uma pesquisa que visa estudar os recursos pedagógicos e tecnológicos implicados na adoção da canção popular no contexto da disciplina de percepção musical. A sua questão central é investigar como o uso da canção popular pode tornar-se um elemento deflagrador de caminhos pedagógicos para o ensino de percepção musical em escolas especializadas. Dentro dessa questão, o presente artigo apresenta um enfoque mais pormenorizado em um dos recursos pedagógicos mais afinados com os propósitos da pesquisa como um todo, a somização de canções populares. Um tom para cantar, um tom para falar, um tom para viver. A vocação musical do brasileiro tem na canção popular um território tão vasto a ser explorado que, na maioria dos casos, aquele que se pretende músico provavelmente há de lidar de uma maneira ou de outra com o universo da canção, seja como instrumentista, arranjador, cantor ou compositor. Todavia, mesmo se considerada sua importância enquanto manifestação cultural, a participação da canção popular na disciplina de percepção musical em escolas de nível superior e nas aulas de musicalização em escolas livres costuma ser coadjuvante. Uma menção pontual ou apenas algumas práticas esporádicas que abordem o assunto não fazem jus à sua importância dentro da cultura musical do país. Por certo, contribui também para isto o fato de não haver uma reconhecida metodologia que sistematize o uso do nosso cancioneiro em um processo de musicalização e que aproveite os valores musicais inscritos nas canções populares. Minha pesquisa tem se desenvolvido nesta direção. Seu propósito é investigar de que forma o uso da canção popular pode tornar-se um elemento deflagrador de caminhos pedagógicos para o ensino de percepção musical em escolas especializadas. No decorrer dessa investigação, alguns recursos de aprendizagem têm se sobressaído em seu alinhamento com o propósito global. Neste artigo, irei discorrer mais pormenorizadamente a respeito de um deles, a somização. Segundo o dicionário Grove, a somização é o uso de sílabas em associação com alturas como um dispositivo mnemônico para indicar intervalos melódicos. Existem muitos sistemas desse tipo nas principais culturas musicais do mundo. Eles auxiliam na transmissão oral de música e podem ser usados tanto para o ensino direto quanto para memorizar o que foi ouvido. Um sistema de somização não é uma notação, é um método de reconhecimento auditivo em vez de visual. Por definição, a somização é, portanto, um recurso relacionado com a memória e com a oralidade. Os nomes, rótulos e códigos verbais envolvidos no estudo de música fornecem um meio para recordar e reconhecer a música, além do brevíssimo limite da memória sensorial. Se, por um lado, estudos relativos à memória apontam para a somização e, consequentemente, para o uso do domóvel como um dispositivo que conecta vocabulário e categorias perceptivas, por outro lado, a oralidade, outro traço definidor da somização, nos aproxima da relação que Louis Tati aponta entre a canção e a fala. Ponderando sobre esses dois aspectos, a memória e a oralidade, interessou-me experimentar em salas de aula o recurso da somização a fim de verificar sua adequação ao objeto canção popular. A somização de uma canção começa por conhecê-la, aprender a cantá-la e memorizá-la. Quando a canção já é conhecida pelos alunos, essa etapa pode ser abreviada ou mesmo suprimida, mas nunca ignorada. Consideramos fundamental que o aluno assimile os contornos da melodia de uma canção aprendendo a cantá-la, ou seja, trazendo para si o que Tati denomina de o núcleo de identidade. Depois de memorizada a canção, é aconselhável cumprir outras etapas preparatórias, tais como cantar segmentos da canção usando, em lugar de seus versos, uma sílaba neutra qualquer. Observar o perfil da melodia, subidas e descidas, com seus momentos de expansão e contração, em suma, formar uma imagem mental de cada segmento melódico. Desacelerar. É importante ser capaz de cantar a frase em andamento suficientemente lento para que fique absolutamente claro o seu contorno. E então,
proceder à somização propriamente dita, isto é, nomear as notas segundo as relações intervalares. Este é o procedimento padrão. A duração e ênfase de cada etapa são variáveis de acordo com o grau de dificuldade que a turma ou o aluno encontra no processo. Caso julgue necessário, o professor pode ainda usar um recurso nesta fase de preparação baseado no canto de pequenos segmentos que se assemelhem aos da melodia da canção. Ao usar este recurso, deve empregar os nomes relativos das notas e também o monossolfa. O emprego do monossolfa se justifica também por se tratar de um recurso mnemônico, tal como a própria somização. O canto destes segmentos melódicos irá, aos poucos, conduzir o aluno a uma consciência intervalar aproximada do âmbito em questão. Assista um exemplo de exercício preparatório para a somização de um trecho da canção Esotérico de Gilberto Gil. Não adianta nem me abandonar, porque mistério sempre há de pintar por aí. Conforme o exemplo, propositalmente simples, nessa preparação os segmentos melódicos não são mais que variantes simplificadas na melodia da canção, conduzindo à escuta e aproximando-se da possibilidade da somização. Após ouvir o segmento, cada aluno deve cantá-lo com o nome relativo da nota, ao mesmo tempo em que faz os gestos do monossolfa. Uma grafia possível que dispensa o uso do pentagrama resulta do vínculo da letra com as iniciais dos nomes das notas. Se grafarmos a primeira estrofe já solmizada desta canção de Gilberto Gil, teremos: Essa vinculação serve apenas para assegurar a estruturação frasal. Não se pode esquecer que o primeiro passo foi aprender a cantar a canção. Daí, se pode cantar cada frase com os respectivos nomes de nota, experimentando as possibilidades da maleabilidade rítmica. As diferentes interpretações da canção popular se apoiam nesta maleabilidade, sempre guardando a correspondência entre o canto e as múltiplas possibilidades da fala. Contudo, se tivéssemos que fixar em partitura cada uma dessas possibilidades rítmicas, a tarefa seria interminável. Essa é uma notável distinção entre a somização e o ditado escrito. Um aspecto relevante da canção escolhida como exemplo, assim como de uma parcela expressiva da obra de Gilberto Gil, é o fato de ser composta em escala pentatônica. A relevância disto é que esta não é uma particularidade do compositor. O cancioneiro brasileiro exibe uma grande quantidade de exemplos construídos nesta escala, sobretudo nas canções de matriz africana. Mas há também grande predominância de canções hexacordais, modais, sobretudo as de origem nordestina. Em razão disso, durante o desenvolvimento da pesquisa, tenho adotado uma linha que dispõe exemplos pentatônicos no início e evolui para escalas hexacordais. O começo pela pentatônica se justifica tanto por sua difusão no repertório, perfazendo diversos gêneros além das canções de matriz africana, quanto pelo fato de ela favorecer a afinação dada à ausência do semitom. Esta ausência neutraliza tensões no interior da escala, conferindo-lhe certa estabilidade e homogeneidade. O método Kodály também começa pela pentatônica, e não pela escala completa.
como uma linha contínua e conceitualmente infinita, mas com uma gama, uma seleção de notas e um âmbito determinado. Adoto também este critério para escolher canções dentro de um âmbito adequado ao nível dos alunos. Da escala pentatônica, a proposta evolui para escalas hexacordais pelas razões apontadas acima. Isto promove uma reavaliação da importância do estudo do modalismo e, mais que isso, convida a uma abordagem na qual o assunto deixa de figurar como algo distanciado e que necessariamente precisa ser precedido do estudo do tonalismo. A presença do modalismo na canção popular urbana se dá de diversas formas, mas é sobretudo válido ressaltar que, principalmente nas canções de matriz nordestina, africana e até as que absorvem alguma influência do rock e do pop internacional, apresentam traços de um modalismo que definem sua fisionomia e sem os quais é impossível explorar suas potencialidades enquanto objeto de estudo. Isto sugere uma reavaliação da importância e da maneira de estudar o modalismo promovida pelo uso da canção popular em aula de percepção. A preparação para a somização se desenvolve sobre uma base circular, um loop, extraído do próprio fonograma já ouvido em aula. O uso de loops extraídos do mesmo fonograma estabelece uma continuidade relativa à sua sonoridade entre a escuta global da canção na íntegra e as etapas da somização. Além da sonoridade de base, os segmentos melódicos preparatórios para a somização, feitos em samplers e synths, são mais um fator que contribui para o enriquecimento do parâmetro timbre no contexto da aula de percepção musical ou musicalização. Por meio de todos estes recursos, desde a gradação de dificuldade nas etapas de preparação a esta valorização das sonoridades, pretende-se que a somização seja um processo mais fluido e, por que não dizer, prazeroso, sem esforço mental de ordem mais racional e dedutiva. Outro recurso que pode servir como um facilitador, no caso de alunos ou turmas que ainda não se mostrem capazes de proceder a uma somização oral valendo-se apenas da memória, é o uso de tipogramas. Vejam como exemplo a canção Ponta de Areia, de Milton Nascimento e Fernando Brant. Ao aluno, cabe apenas completar as sílabas que faltam, colocando-as na linha correspondente à altura correta dentro da melodia. É preciso ter em mente que estamos priorizando as relações intervalares. Unindo esta prioridade e a característica da maleabilidade rítmica, justifica-se o uso deste tipo de representação. O tipograma, também usado por Tati em análise de canção popular, dispensa a escrita precisa do ritmo. Deste modo, temos o grau de dificuldade de representação reduzido, ao mesmo tempo em que possibilitamos o trabalho com um repertório muito mais amplo, não estritamente condicionado a algo que o aluno possa grafar em partitura. No contexto de minhas aulas de percepção musical, a somização de canções populares tem estimulado a diversificação das práticas destinadas ao desenvolvimento do controle consciente dos intervalos. De modo resumido, partimos de uma interação de caráter mais integral, ouvindo e assimilando a canção como um conjunto de elementos conectados e gradativamente nos aproximamos dos desenhos melódicos que a constituem, sem contudo desprezar a sonoridade. Para isto, tem se mostrado decisivo, a nosso ver, o uso do fonograma em todas as etapas, desde a escuta integral da canção até as atividades de preparação que empregam loops, sons sampleados e sintetizados. Por meio desses recursos, ultrapassamos aquele limite autoimposto pela disciplina de percepção musical, dentro do qual reina soberano o piano enquanto sonoridade. Além disto, por meio da somização de canções populares, desenham-se outros caminhos pedagógicos nos quais se vê atenuada a primazia da mediação da notação musical no contexto da aula de percepção. Sendo um processo cuja prioridade é aural, ligada à memória e à oralidade, verificamos que a somização de canções
pode levar ao controle consciente dos intervalos, sem, contudo, perdermos conexões de outra natureza, ligadas à importância do objeto canção popular, sobretudo na cultura brasileira.